Olá, meus amigos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Hoje eu quero fazer uma pergunta ao seu coração e eu quero que você seja sincero, não para comigo, mas para com você mesmo. Como está o seu coração? Como está o teu ânimo? Como está a tua visão? Como está o teu foco de vida? Eu quero ler aqui Salmos de número 32 e decorrente a essa leitura a gente vai discutir um pouquinho e vamos entender em que situação nós encontramos no dia de hoje. Amém? A palavra diz assim em Salmos 32: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro, dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. A minha força evaporou como a água no calor do verão, e finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois é o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. E o Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm um coração íntegro. Amém? Graças a Deus. Por que eu fiz essa pergunta? Para que nós façamos uma reflexão individual de como estamos perante nosso Deus. Como nosso coração está perante aquilo que Deus nos propõe de uma vida de integridade e de paz. Então, quando nós entendemos aqui o que Davi está escrevendo, igreja, ele está trazendo aqui literalmente, o paralelo daqueles que confiam e confessam ao Senhor com integridade, que é sincero, e aqueles que são arrogantes, que anda pelo seu próprio entendimento e não tem essa diligência de reconhecer a sua miséria. Então ele está dizendo que a pessoa que é feliz, é aquela que realmente é sincera com Deus e leva os teus problemas para Deus. Ele não está se importando aqui, em questão de apontar o erro da pessoa. Ele está fazendo em questão de que a pessoa ela é sincera, reconhece o seu estado de miséria, independente do tipo de pecado, independente do tipo de situação que se encontra, mas que a pessoa realmente ela vai e se apresenta a Deus pedindo por misericórdia. Então ele está dizendo aqui que por ele mesmo, ele está falando eu, Davi, enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, ou seja, eu sofria dia e noite. Então o que ele está dizendo aqui? Estava pesado porque ele estava guardando, retraindo aquilo que ele tinha que expor para Deus. Eu vejo muitas pessoas hoje, vivendo uma vida tão triste, uma vida tão lamentável, porque ela simplesmente não abre o coração para Deus e expõe aquilo que está culpando ela, aquilo que está travando, limitando ela. Então, igreja, eu quero fazer aqui um desafio para você. Eu quero trazer, em nome de Jesus Cristo, que você possa realmente entender e compreender como é importante nós confessarmos diariamente os nossos pecados diante de Deus. Por quê? Jesus ele veio e trouxe a remissão para nós. Ele abriu um caminho na qual antes não tínhamos condições de entrar. Mas através de Cristo, nosso Salvador, hoje nós temos acesso ao Deus Pai. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos traz a reconciliação, que aponta para nós aquilo que é errado, aponta para nós aquilo que desagrada a Deus, trazendo então o arrependimento, para que nós possamos nos arrepender através da justiça e do juízo. Então, igreja, a gente vê que Jesus muito falava em relação à culpa, em relação ao castigo, em relação ao inferno. Jesus por diversas vezes no Novo Testamento diz
Então, igreja, nós temos que entender que nós temos que nos arrepender, que nós temos que confessar ao nosso Deus em relação a tudo aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor, que transgride contra a lei do Senhor, contra os estatutos, mandamentos que Ele impôs, que venhamos obedecer. Então, igreja, abra o teu coração. A palavra de Deus diz diversas vezes, em Mateus 6,6, em Jeremias, também diz a respeito de que nós temos condições de chegar a Deus. Temos condições de dobrar o nosso joelho no quarto ali e em segredo falar com o nosso Deus, abrir o coração e expor tudo aquilo que está acontecendo. Isso não é vergonhoso, pelo contrário, isso é louvável, você ser sincero e dobrar o teu joelho e falar todas as coisas que você faz que desagrada a Deus, seja consciente ou inconscientemente. Temos que entender, igreja, que precisamos de redenção e nós temos que abrir a nossa boca, porque a palavra oração em si, ela já diz tudo. Oração é uma conversa, é nós conversarmos com Deus, nós tomamos uma atitude, uma disposição de conversar com Deus, um ser sobrenatural, um ser que é invisível, mas é real. Então, abra o teu coração, limpa o teu coração, seja traumas, seja falta de perdão, seja o que for, igreja, que está, pesando o teu coração, que está impedindo, bloqueando você de ser feliz. Então ele está dizendo aqui, claramente o que fez ele ser liberto de tudo aquilo que estava pesando no coração dele, que estava definhando ele. Quantas pessoas hoje não estão vivendo dessa maneira? Ó céus, ó terra, ó vida. Quantas pessoas não estão definhando espiritualmente, com o coração travado, com o coração bloqueado, não consegue receber amor, não consegue receber alegria, geme o dia inteiro. Davi estava nessa situação por causa do pecado, dia e noite. Ele sentiu peso sobre ele, Ele falava que as forças dele evaporavam como a água no verão. Mas finalmente, aqui está o segredo, finalmente ele tomou uma postura, ele tomou uma posição, ele confessou a Deus todos os pecados, ele confessou a Deus tudo aquilo que estava pesando no coração dele, seja um trauma, seja alguma coisa que você fez que deixou de pedir perdão, ou alguém que fez algo para você que você bloqueou, criou um rancor, criou ali alguma coisa, algum sentimento, e você vem nutrindo isso há tempos e tempos, e você, infelizmente, mesmo que você foi vítima de uma injustiça e você está alimentando esse tipo de sentimento, você está escravizado a esse sentimento. Ou seja, é sua obrigação dobrar o teu joelho e pedir perdão a Deus. Pedir perdão e liberar perdão para quem te fez mal, ou se foi você que fez alguma coisa errada, pedir perdão também para Deus, para que você seja liberto desta culpa. E Davi está dizendo, finalmente, quando ele confessou ao Senhor tudo aquilo que estava pesando no coração, quando ele não escondeu a culpa dele, ou seja, ele disse, eu vou confessar ao Senhor tudo que eu fiz de errado. Então, tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, ele diz assim, como é maravilhoso. Agora todos que forem fiéis, orem. Ele está deixando aqui, algo muito precioso. Orem, conversem com Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda não é o fim. Para que vocês não mais afoguem, nesse sentimento ruim, e quando vier ainda a inundação, você não esteja preso. Porque Deus tem esconderijo para nós, Deus nos guarda da aflição, Deus tem um cântico novo sobre a minha e a tua boca. E ele diz aqui a resposta do Senhor, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho da sua vida e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Tenha um relacionamento com Deus. E nós só conseguimos ter um relacionamento sadio com Deus, igreja, quando nós tiramos todos os empecilhos, quando nós tiramos todos, ruídos de uma comunicação. Eu gosto de usar essa analogia a respeito, de quando nós temos um rádio de comunicação e quando realmente está limpa essa comunicação, nós conseguimos falar tranquilamente com uma pessoa a quilômetros de distância. Mas quando nós estamos em lugares ruins,
aonde interfere, né, o sinal da nossa ligação, nós vemos que essa comunicação ela sofre muitas coisas e eu não consigo entender quem está dizendo e nem quem está lá consegue ouvir o que eu estou dizendo. Ou seja, igreja, é a mesma coisa. Quando nós estamos com o coração pesado, quando nós estamos vivendo uma vida de pecado deliberado, quando nós não confessamos ao Senhor aquilo que nós fazemos de errado, pensamos de errado, nós criamos empecilhos na comunicação com Deus. Ou seja, Deus não vai ouvir a nossa voz. Por quê? Porque existe ruídos, porque existe, né, empecilhos no mundo espiritual para que chegue até Deus através do pecado. Então ele diz claramente: não sejamos como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento. Ou seja, você está tendo entendimento da palavra. O que eu estou dizendo para você com toda certeza, você está entendendo e compreendendo. Então nós não precisamos de freio e nem de rédeas para sermos controlados. Ou seja, não precisamos sofrer para entender o que é óbvio. Ele está dizendo: os perversos, as pessoas que são realmente malignas, que têm um coração ruim, elas vão ter muitas tristezas na vida. Mas aquele que confia no Senhor, ou seja, aquele que vive com diligência no Senhor, vive uma vida de obediência, vive uma vida de santidade, procura se afastar do que faz mal, procura se abster de coisas que, né, interrompe a comunicação com Deus, uma intimidade com Deus, essa sim, ela é cercada de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, ou seja, muita alegria, jubilem de alegria, festejem de alegria, porque todos vocês que são justos, que vivem os mandamentos do Senhor, cumprem aquilo que você ouve, gritem de alegria todos vocês que têm um coração íntegro, porque Deus é contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu acredito que essa passagem trouxe uma divisão na sua vida a respeito do que devemos fazer e o que não devemos fazer. Se o teu coração está pesado nesse dia, dobre o teu joelho. Confesse tudo ao Senhor. Não importa o que você tenha feito, não importa o que fizeram para você, peça perdão. Libere perdão, converse com Deus e seja sincero, porque a sinceridade, igreja, nos justifica, porque Jesus pagou o preço do meu e do teu pecado. E ele disse: vai e não peques mais. Então o que você fez até hoje, peça perdão, se arrependa verdadeiramente e inicie agora uma nova trajetória, uma trajetória de obediência, de santidade, agradando a Deus. Você se torna amigo de Deus e você é mais que vitorioso. Que Deus te abençoe.